Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Está com 2 sextas-feiras. Quem esteve as 2 últimas sextas-feiras percebeu o centro da mensagem que foi falada aqui pelo pastor Oséias sobre libertação. Vocês que estiveram aqui, outros que não estavam, viram que o miolo da mensagem era a descoberta de porquê de muitas áreas da nossa vida estão presas e que não precisa de muita coisa. Só precisa de um libertador, que é Jesus, de alguém com o coração quebrantado em ser liberto, em ser livre. E nós temos hoje, pelo ato da crucificação de Jesus, uma libertação completa. Amém? E hoje eu quero falar sobre o ato de crer, que é a confirmação da nossa libertação. Não basta ser livres, não basta dizer que estou liberto, que fui alcançado pela salvação. Eu tenho que comprovar que eu sou livre. Aleluia. Livro de João, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram uma pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possas crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E saiu que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Todos nós conhecemos essa história da ressurreição de Lázaro. Amém? Todos nós conhecemos. Mas eu quero trazer uma visão diferente sobre o ato de crer. O poder que tem em crer naquilo que a Bíblia diz. Se nós soubéssemos o tamanho do poder que há no ato de crer nas palavras de Jesus, talvez a nossa vida não era a mesma. Ou talvez não seríamos o que somos hoje. Estaríamos em outro patamar. Quando Jesus disse isso, no versículo 40, ele já havia dito isso no verso 4 do mesmo capítulo, que a enfermidade era para a morte, que Lázaro iria morrer. Se nós formos aqui para o versículo 4, deixa a tua Bíblia aberta, amém? Deixa ela abertinha para você estar sempre aí dando uma conferida. No versículo 4 do capítulo 11 diz assim: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória. Porém, Lázaro morreu. E como que Lázaro morreu se a enfermidade não era para a morte? Aleluia. Mas o segredo deste capítulo está no versículo 40, o ato de crer. Se nós associarmos o que ele falou, mas para a glória de Deus, com o versículo 40 que diz: se creres, verás a glória de Deus. Porque essa mesma glória que revelou Jesus, quando ele foi batizado nas águas, que teve lá João Batista batizando Jesus, e teve a pomba, teve Deus falando, este é meu filho amado, e teve Jesus. A mesma glória que revelou Jesus ao mundo, era a mesma glória que confirmaria o ministério dele na terra. E pelo ato de confirmação desta glória, as palavras de Jesus não cairiam por terra. Porque o versículo diz que não era para a morte, mas Lázaro morreu. Morreu ou não morreu? Ele morreu. E ele foi enterrado. E 4 dias depois, Jesus apareceu para ressuscitar Lázaro. Então, aonde está a mentira ou o equívoco? Na verdade, o texto tem um equívoco na tradução dela. E não que a Bíblia mente. Pessoas que usam os textos bíblicos para dizer a Bíblia mente. Não, o que há é equívocos nas interpretações quando vai ser traduzido do hebraico para chegar até o inglês, do inglês ao português. Porque nunca se traduz do idioma original para o idioma que nós estamos hoje. Tem sempre uma palavrinha chamada transliteração. E essa palavrinha, ela mistura muito, principalmente o nosso português, que é muito equivocado nas palavras. O português ele é meio que bagunçadinho. Até mesmo nós que moramos aqui, às vezes tem sotaques de outros estados que nós não sabemos o que é. Me diga se o português não é meio complicado. Então, quando se traz uma tradução dessa, há essa questão de misturas. Esses textos, a maioria deles, é usado por pessoas hereges que querem confrontar a nossa fé e dizer que a Bíblia tem erros. Só que, ao mesmo tempo que a pessoa diz que a Bíblia tem erros,
Pelo próprio texto, a gente vê a testificação da verdade sendo aplicada. Porque a glória de Deus vai ser manifestada na enfermidade de Lázaro, e Lázaro foi enterrado. E mesmo que ela tivesse ou uma mentira ou um equívoco, o importante é o resultado. Porque o resultado foi que Lázaro foi ressuscitado. Como ele foi ressuscitado, não interessa. Quantos dias que Lázaro ficou enterrado, ou que Jesus demorou chegar, não interessa. O interessante aqui é que ele foi ressuscitado. Então não importa como as coisas aconteçam na sua vida. O importante é o final delas. É o resultado que é glorioso. Aleluia. Então nós já entendemos que o versículo 4, ele não está se referindo à morte eterna, está se referindo a uma morte temporária. Lázaro ficou temporariamente morto, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele muda toda a história. Ele muda a situação. Você pode perguntar assim, então quer dizer que Jesus não chegou na minha história? Não, muitas vezes ele chegou na sua história. A questão é que você não crê o suficiente para acreditar em você, que você pode através do Espírito Santo, e também você não acredita que as coisas podem funcionar. E aí Jesus não obriga ninguém a crer nele. Ele quer que você o creia o suficiente para ir até ele. Porque quando você não tem forças de ir até ele, mas o teu crer faz Jesus ir até você. Lázaro estava morto, mas essas duas mulheres, Maria e Marta, elas estavam debaixo de uma palavra. Porque elas tinham no seu coração, principalmente a Maria, ele disse que ele não ficará morto. Então você fica com a palavra que Jesus te deu, mas as circunstâncias são adversas. Mas o que Jesus falou para você? O que ele disse para você? Ele disse que se você cresce nele, você verá a glória dele. Mas as minhas circunstâncias estão opostas. Elas estão ao contrário. Mas você fica com a palavra de Deus. Porque ela te sustenta. Ela te levanta. Ela te exalta. Fica com esta palavra. Aleluia. Não dê ouvido às vozes, nem às tuas dores, nem necessidades, nem frustração. Aleluia. Essa palavra crer, ela quer dizer dar crédito, confiança, consideração, crente, fé, acreditar como verdadeiro. Dar a sua vida como prova de algo. Olha só o tamanho do significado dessa palavra crer. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Nós temos duas coisas neste versículo 41. Que diz assim: então eles tiraram a pedra. Aqui entra o tiraram a pedra. Não está falando da pessoa que foi enterrada. Está falando de uma outra pessoa, de um segundo sujeito, que está na história, que tirou a pedra. E segundo, agradecimento. Jesus falou: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Agradecimento. Então, o que nós temos aqui nesse versículo? Nós temos intercessores, aleluia, e temos agradecimento. O intercessor é aquele que arranca pedras do caminho de outros que não conseguem chegar até Jesus. Porque o poder que uma intercessão tem de levantar, de arrancar, de tirar pessoas de lugares é tremendo. Eles conseguiram tirar a pedra que estava na frente do sepulcro. E o poder da intercessão, ele não vai somente naquele momento. Vê que vai mais adiante, a gente vê mais milagres de Cristo. E aí Jesus fala assim: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. O poder da gratidão. Lázaro nem havia saído para fora, quando Jesus já estava orando: Pai, eu te agradeço porque tu me ouve. Mas ele nem havia saído, mas Jesus já estava agradecendo. O que eu entendo? Antes do milagre, antes da necessidade ser cumprida, antes da ocasião ter resposta, você agradece primeiro. Por que eu agradeço primeiro? Porque a gratidão antecede as bênçãos. Um crente satisfeito, um crente contente, um crente agradecido é um crente que não vê tribulações. Ele não vê montanhas, montes, sabe por quê? Porque essas coisas não são impedimentos. Pelo contrário, essas coisas fazem ele ir para Jesus mais rápido. Essas coisas fazem ele ir para a oração mais rápido. Essas coisas fazem ele jejuar mais rápido. Essas coisas fazem ele ir para os cultos mais rápido. Fazem ele orar mais rápido, louvar mais rápido. Então, para quem é contente, circunstâncias, montanhas, montes, tribulação, doença, não são impedimentos. Pelo contrário, é uma porta onde eu passo para me encontrar com Jesus mais rápido. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Essa palavrinha ver, é captar a imagem ou algo através de uma visão. Visão, detector de luz, capacidade de determinar, de enxergar
tudo à nossa volta. Sabe o que está faltando na nossa vida? É uma visão. Você diz, mas eu enxergo. Não, você só enxerga o aqui e o agora. A visão que Deus quer nos dar para esse tempo é uma visão que ultrapassa a tua situação. Porque a verdadeira visão que Deus quer nos entregar, ou que Ele já nos entregou, mas nós não tomamos posse dessa verdade, é porque a gente fica muito habitolado no momento, na circunstância aqui, o sofrimento aqui. A gente não ultrapassa, porque falta-nos fé. Falta-nos coragem para sermos ousados o suficiente e ultrapassarmos aquilo que me atrapalha, aquilo que me segura, que fecha as portas para mim. Então eu entendo que se eu tiver a visão de Deus, eu consigo ver com olhos de águia. Você já observou que uma águia, o que ela faz numa certa distância que ela fica da terra até onde ela está o céu? Irmãos, a águia ela é meio justiceira. Se ela vê algum animal maltratando o outro, ela vai lá, pega aquele animal que está maltratando, ela sobe com ele até lá em cima. Quando chega a uma certa distância, ela solta. E aí você já imagina o que acontece com quem cai de uma certa distância. Só que a nossa justiça não é como essa justiça dos homens. A nossa justiça é a justiça de Deus. E o que a justiça de Deus fala? Se oferecer uma face, um lado da tua face, oferece a outra. Se pedir um copo de água, você dá. Se te pedir ajuda, mas me machucou muito, me ofendeu, você ajuda. Porque a palavra de Deus diz assim, Mateus, que se nós não ultrapassarmos ou excedermos a justiça dos homens, de nada nós somos diferentes deles. A sua justiça, as suas atitudes têm que exceder, ultrapassar. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Para o jovem, está todo mundo se prostituindo, está todo jovem em fornicação, mas você se considera virgem puro até o momento do matrimônio. Está todas as mulheres aí se divorciando, abandonando seus casamentos, não querem lutar para ter um casamento saudável na presença de Deus, mas você permanece no seu casamento. Você excede a justiça dos homens, porque a justiça de Deus, ela é esta, que muitas vezes não é compreendida pela nossa carne, mas é entendida no Espírito. E eu falar, você entendesse essa verdade nessa noite, que você não vai ser mais a mesma, você não vai ser mais o mesmo. Você vai exceder a tua capacidade de enxergar somente o momento, você vai ver o futuro. Você vai ver o futuro, você não vai viver somente o presente, você vai ver o futuro. Veja com os olhos de Deus. Enxergue tudo à sua volta. Então eles disseram, tirai a pedra. Tirem a pedra. Nós temos uma necessidade nesse tempo de que se levantem homens e mulheres que intercedam pela nossa nação. Que intercedam pelas famílias. Que intercedam pelos jovens, pelos adolescentes. Daqui a alguns anos não haverá mais jovem homem. Só haverá muitas mulheres, muita jovem mulher. Até o nascimento hoje de 10 crianças, 9 são meninas, 1 é homem. Vai se cumprir o que a Bíblia diz, que chegaria um tempo que seria 7 mulheres para um homem. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa geração? Você está na brecha, posicionado. Você está como estes aqui que conseguiram remover a pedra da impiedade, da iniquidade, para que outros sejam ressuscitados. O que nós estamos fazendo com a nossa geração? O que você está fazendo? Será que você vai ter estrutura para olhar para uma jovem que vai ter mais tendência ao lesbianismo do que a ser uma heterossexual? Se for a sua filha? E se for o seu filho? Sabe por quê? Lá no passado você não teve uma plantação de um ato de intercessão pelo futuro da nossa juventude. E Deus cobrará da igreja. Porque nós temos a responsabilidade de tirar a pedra do caminho de outros que não conseguem passar. Você tem essa responsabilidade. Você pode fugir para onde você quiser, mas a responsabilidade vai atrás de você, porque Deus não abre mão da sua palavra. Quando Deus te chamou, Ele chamou você, fraco ou forte, doente ou curado, não importa. O importante é como você chegou até aqui. E quando você chegou até aqui, aqui tem, a palavra tem sim armamentos, tem sabedoria, é uma fonte inesgotável. Mas nós estamos mergulhando nesta fonte. Como é o teu dia? Como é você durante todo o dia? Você se preocupa com os bebês que são abortados? Você chora? Você sente essa dor que Deus sente? Ao ver uma adolescente de 14 anos que tem uma vida sexual ativa, engravida, os pais não sabem e ela vai lá e aborta. Qual é a sua dor em relação a isso? Qual é a dor que você sente? Nenhuma. Não é com você que acontece, mas no coração de Deus há uma dor muito grande. Sabe quem sente essa dor? Os intercessores.
Porque eles estão de frente para o altar dia e noite, clamando por outras vidas, suplicando: Senhor, salva ela, liberta ele, liberta ela, arranca das drogas. Meu Deus, faz alguma coisa, porque você, pela sua própria força, você não consegue. Mas com a ajuda de Deus e o teu ato de interceder, você arranca outros das garras do diabo. Você livra outros, você arranca essa pedra que está na frente, que está impedindo, que está atrapalhando outros de serem livres como Lázaro foi livre. Aleluia, Lázaro foi livre. E tem milhões de Lázaros por aí precisando de homens e mulheres que saiam dos seus lugares e arranquem as pedras das portas dos sepulcros que impedem essas pessoas de terem uma vida ressuscitada com Cristo. Aleluia. Deus quer te dar nessa noite uma visão espiritual. Não para você ficar olhando só para as tuas necessidades. Porque quando eu entrego para Deus as minhas necessidades, ela não tem mais importância para mim. Porque agora eu quero a justiça de Deus. Então eu vou lutar pela causa de Deus. Eu vou lutar pela causa de Deus. Deus falou que nós temos que nos preocupar com os órfãos, com as viúvas. E qual é ou onde está o nosso coração em relação a isso? Hoje é noite de libertação. Deus quer nos libertar do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. Porque o orgulho, por incrível que pareça, ele não é bom. Ele só tem nos atrapalhado de vermos a glória de Jesus. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. É preciso um clamor. É preciso um clamor. Deus está esperando no seu trono ouvir o teu clamor. Porque a nossa voz, ontem nós vimos aqui no ensaio, com aulas de técnicas vocal, que a nossa voz, ela é a nossa identidade. Da mesma forma da nossa digital, a nossa voz é a nossa identidade. E Deus conhece a nossa identidade, Ele conhece a nossa digital, porque foi Ele que nos fez. Então lá, no momento da intercessão, Deus está esperando ouvir a sua voz em clamor. Diga nomes na oração. Pronuncie nomes, que esses nomes cheguem até Deus. Quem ora com você é o Espírito Santo. Quem leva as suas orações até o Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está levantando um clamor nesses últimos tempos, para que você levante a tua voz. Lázaro, vem para fora. Deus está chamando você. Deus está levantando você. Aleluia. Ele está levantando você. Ele já te levantou, muitos já estão levantados, mas não conseguem mais olhar além do que está vivendo. Precisa olhar além. Ele só vê o momento aqui agora. Não veja além. Ultrapasse além. Saia do seu lugar e vá para o lugar que Deus te chamou. Você está aqui nessa noite? E tendo dito isso, como que ele disse isso? Quando foi que ele disse isso? Você está observando, se quiser colocar aqui? A continuação dos versículos, versículo 43 de João 11. E tendo dito isto, essa palavra, e tendo dito isto, é um porquê. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque no versículo 41, tinha pessoas que tiraram a pedra. Quando você, que é intercessor, tirar a pedra da vida de muitas pessoas que estão lhe atrapalhando, aí Deus vai começar a se mover. Porque Deus só se começa a mover lá quando aqui também tem um posicionamento na terra. A pessoa fica: ô Senhor, faz alguma coisa. Mas o que você está fazendo? Nós temos um poder de mover os céus. Nós temos este poder. Você tem este poder. Jesus falou para o discípulo: eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Ele já deu para você. Ele já deu, ele já entregou, já está em você. Já está aí. Já está aí. Não precisa mais ninguém estar colocando a mão na sua cabeça para ativar algo que já está aí. E o que precisa fazer? Posicione-se. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Ninguém vai ficar segurando a tua mãozinha para você ir, não. Você já é adulto. Você já tem maturidade para isso. Levante-se e vá. Erga a tua voz. Levanta as tuas mãos. Caminhe. Vá em lugares que estão precisando da sua voz. Tem pessoas que só vão ser alcançadas quando você for lá. Porque para cada um de nós, Deus deu um número de pessoas para serem alcançadas. Deus deu. Quando que Deus vai se movimentar ao meu favor? Quando eu começar a me mover aqui nesta terra. Se eu não me mover, Deus não vai se mover.
Ah, mas eu recebi uma profecia. Amém. Mas isso não quer dizer nada. Mas foi fulano de tal que profetizou para mim. Fulano não quer dizer nada, irmãos. Mas sabe o que movimenta os céus? Quando um homem e uma mulher estão posicionados. Ninguém segura. Você já ouviu uma frase daquela rainha Elizabeth que morreu? Ela disse que tinha muito mais medo de um cristão de joelhos do que todos os canhões da Rússia aprontados para a Inglaterra. Aquela mulher, ela não tem nem noção do mundo espiritual. Ela era uma ímpia, gente. Mas você tem. Ou se você não tinha, você a partir de hoje vai ter. Porque hoje você está sendo liberto para ser livre e cumprir esta verdade. Aleluia. Quando Jesus disse, teu irmão há de ressurgir, que a mulher disse, mas Senhor, já foi morto, já está enterrado. Geralmente é as Martas, né? As Martas que tem na igreja, a igreja está cheia de Martas. Meu Deus. Tem poucas Marias, mas Martas tem demais. Todo o tempo atarefada com as coisas pessoais. Ela não se importa com nada. Nada fora dela. Tudo tem que ser dentro dela. Tudo gira em torno delas. Quando eu falo delas, eu incluo homens e mulheres. Marta aqui é o sentido feminino, mas na aplicação do texto inclui homens e mulheres. Jesus estava dizendo assim, olha Marta, o teu irmão vai ser motivo de glorificar o meu nome, Marta. A Maria já entendeu. Sabe por que ela já entendeu? Porque ela já esteve aos meus pés. Ela já esteve aos meus pés me adorando. E quando tem um homem e uma mulher adorando aos pés de Jesus, ele revela os seus segredos. A Maria não aparece no texto, mas a Marta está lá questionando o Senhor. Mas quando é, Senhor? Ele já foi morto, ele já está enterrado há 4 dias. Quantos questionamentos nós apresentamos, eu falo de mim também, viu? Eu não sou perfeita não, gente. Eu estou pregando a palavra de Deus, não é a minha palavra. Então eu me incluo nessa verdade, porque tem dia também que a gente está com vontade de desistir. Não tem super-homem na igreja não, viu? Não é porque a gente está pregando, porque é pastor, que tem dias que a gente não quer desanimar. Tem sim. Mas eu não fico com o meu desânimo, eu fico com a palavra da força. Que me leva, que me levanta, que me ergue. Aleluia. Ei, Marta. O teu irmão vai ser morto, te acalma. Ele vai ser enterrado, fica calma. Vai cantar agora, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquila, mulher. Ei, homem, fica tranquilo. Esta tribulação, a vitória vai chegar para o meu nome ser glorificado. Sabe o teu marido? Eu vou trazer ele, porque o meu nome vai ser glorificado. Deus não dá tribulação para ninguém, irmão, ser derrotado, principalmente se esse homem ou essa mulher for filho e servo de Deus. Quando é o nome de Deus que está em jogo numa batalha, você precisa se preparar, porque a vitória é certa. Mas é se preparar mesmo, a vitória já é certa. Agora, se você for essa síndrome de Marta, você fica todo tempo ali, na reclamação, na murmuração. O irmão aqui, esse irmão de Marta, Lázaro, ele representa muitas coisas na nossa vida. Ele representa sonhos, projetos, planos, aspirações. E muitos dessas coisas que eu acabei de citar, como sonhos, projetos, planos que você tem, eles já estão enterrados no teu coração. Porque nunca aconteceu e você já enterrou. Deixa para lá. Não, Deus nunca deixa nada para lá, não. Ele resolve. Jesus, ele é homem, ele é filho do homem. Sabe aqueles homens de verdade que sustentam o que ele diz, vai até o fim, pode até rolar bala. Ele sustenta. Jesus é esse homem aí. Ele deu foi a vida pela igreja, ele morre por aquilo que ele falou. Ele não é como nós, Jesus não é como nós, que de manhã diz eu vou, quando é de tarde, não vou mais não. Por quê? Porque aconteceu um negócio aqui em casa e não dá mais para mim. Jesus não é esse. Por isso que eu me espelho em Jesus. Por isso que ele é a minha referência única e capaz de tudo. Eu não me espelho em mais ninguém, ele é o meu espelho eterno. Se você se espelhar em Cristo, se você ter Cristo como a sua referência, nada te para. Nada te segura, nada te desanima, nada te coloca para baixo. Não cai uma lágrima dos teus olhos se não for para adorar Jesus. Aleluia. Aleluia. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta com um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o. Veja que Jesus não foi desatar Lázaro. Não foi. Ele mandou, desatai-o. E saiu o que estivera morto. Você já passou pelo momento da oração, da intercessão? E pessoas chegaram até você, elas estão mortas espiritualmente.
Tem pessoas que estão na igreja, mas elas estão mortas espiritualmente. Mortas. Só que a tua oração fez ela sair do túmulo. Ela conseguiu chegar até aqui. E tem se arrastado em outros cultos e vem se arrastando até hoje. Está amarrado. Muitas coisas nas nossas vidas estão amarradas. Estão amarradas. Pés e mãos. Não vai nem para frente nem para trás. Estão amarrados. E a face, que é o futuro, que representa o futuro, está envolto no lenço. Ou seja, não vai a lugar nenhum. O que tem acontecido na nossa vida muitas vezes é isso. O que nós temos colocado em oração diante de Deus. Ou seja, do plano à aspiração. Está amarrado. Não vai nem para frente nem para trás. Está amarrado. E aqui, quando Jesus fala assim, desatai-o e deixai-o ir. Aqui entra de novo os intercessores. Irmão João de Deus. Os intercessores entram aqui de novo. Nós somos responsáveis por desatar vidas de outros que estão amarrados. A pessoa acha que é livre, mas é só uma prisioneira. Desatai-o e deixai-o ir. Por que deixai-o ir? Porque Cristo não quer que ninguém vá até Ele forçado. Você vai porque você quer estar com Jesus. Eu amo estar com Jesus, então eu quero estar ali. Eu anseio estar com Ele. Eu amo, eu desejo estar com Ele. Desatai-o e deixai-o ir. Deus quer te fazer livre nessa noite. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto estas coisas que aconteceu, creram em Jesus. Muitas pessoas que acompanhavam Jesus não criam nele. Mas um ato fez outras pessoas crer em Jesus. Quando você consegue libertar você aparentemente não vê, mas no reino espiritual coisas aconteceram. E aquelas coisas que começaram a se mover no reino do Espírito, vai começar a refletir na terra. Daqui a pouco você só ouve os testemunhos. Aquele dia lá que aconteceu isso e isso comigo. Você fica, meu Deus! Você não imagina o poder que carrega. Você não imagina o poder que tem quando tem pessoas posicionadas ao ponto de tirar pedra da vida de outros, de desatar quem está amarrado. Mas alguns deles foram pelo meio do caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram os principais e os fariseus dizendo, o que faremos? Este homem faz muito milagre. É incrível que até quem odeia você vai passar a reconhecer o que Deus faz na sua vida. Fica de pé. Eu sei que você entendeu esta palavra. Eu quero crer no meu coração que você entendeu esta palavra. Mas entenda no teu espírito, porque se você entender na mente, você vai esquecer. Se você entender na tua alma, a tua alma cheia de emoções vai cobrir esta verdade. Mas se você entender no espírito, ninguém vai roubar de você. Você está na situação de Lázaro hoje. Se você está nesta situação em que você está preso, não consegue ser livre. Ou não sou eu que estou, pode não ser você, mas tem alguém da tua família, alguém ao teu lado que você já percebeu, o Espírito Santo já falou no teu coração, mas ainda está aqui meio enegrecido, ainda não há um entendimento verdadeiro, porque está faltando pouca comunhão. Está faltando lugares de pessoas presentes no lugar secreto da oração. Se você entendeu essa verdade e quiser vir aqui à frente, eu queria chamar os intercessores. Eu quero nessa noite ativar você. Ativar o teu espírito nessa noite, para você começar a perceber o que está acontecendo de errado ao teu redor. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, eu só não estou conseguindo entender. Deus vai começar a liberar no teu espírito uma verdade, a qual você vai começar a perceber e entender. Aleluia.